náutico. Ministério lança pacote de medidas para desenvolver o setor. Conheça o Acesso Único, o novo portal exclusivo para Sisu, ProUni e FIES. Código na tela. Empresas de telemarketing são obrigadas a se identificarem nas ligações. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Está começando o nosso Notícias do Bem desta sexta-feira, dia 11 de março. Então a gente tem agora, de agora para frente, pela próxima hora e meia, muita informação para repassar para você. Então continue com a gente, seja bem-vindo, você que estava acompanhando aí o Manhã IPP, você que está chegando agora na nossa live do Notícias do Bem, ou você que está chegando agora na nossa live 24 horas, não importa. Importa que você está com a gente, importa que você continue com a gente nessa sexta-feira, né, Tainá? É verdade. Sextou aqui no Notícias do Bem, nós contamos com a sua participação, com a sua interação aqui no nosso canal, no nosso chat. Então, fica aqui com a gente ligadinho, porque além dessas notícias ali, destes destaques que nós apresentamos, então você vai acompanhar muito mais aqui. E você já sabe, né? Você pode interagir durante as nossas entrevistas, mandando a sua pergunta, deixando o seu comentário, que é fundamental aqui pra gente. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Nosso contador está aqui para animar você, ajudar a gente. Ó. Olha ele ali. 929.509. Será que a gente bate 930 mil hoje? Ai, gente, Sabe? Depende vamos de tá perto. você. Se você está assistindo aqui o nosso Notícias do Bem e ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. E se você já é inscrito, compartilhe o canal com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos da igreja e peça para que eles se inscrevam no canal. A gente quer chegar a 1 milhão de inscritos aqui para que nós possamos nos tornar, claro, mais relevantes nessa plataforma, para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas, para que o nosso conteúdo, né, Tainá, seja recomendado pela plataforma para cada vez mais pessoas. Então a sua participação é extremamente importante para a gente. Contamos com ela. Vamos de notícia? Vamos começar, né? Vamos lá. Para facilitar a vida do estudante, o Ministério da Educação lançou um portal de acesso único. É verdade, ele reúne o Sisu, o ProUni e o FIES num único endereço. Com o portal Acesso Único, o Ministério da Educação integra programas e ações que promovem o acesso ao ensino superior, como o Sisu, o Programa Universidade para Todos, e o FIES. Agora, eles estão disponíveis em um único endereço. O portal foi desenvolvido com base nas experiências de navegação de usuários participantes de edições anteriores dos processos. O site também vai ganhar novas funcionalidades, que estarão disponíveis no segundo semestre. O Acesso Único é um novo portal de acesso à educação superior. Ele foi lançado no dia 3 de fevereiro deste ano e já está em funcionamento e disponível para todos os estudantes. Os processos seletivos que tiveram seu início já no mês de fevereiro, e hoje nós estamos com o processo seletivo do FIES em andamento também, eles já acessam, direto, conseguem fazer consultas, informações de anos anteriores, facilitando ali a sua escolha, o conhecimento do que é necessário, a documentação utilizada, e ele pode, com esse novo portal, ter facilidades no dia a dia dele durante a execução do processo seletivo e pós o processo seletivo, com as informações que são lá divulgadas para conhecimento de todos os alunos participantes. O Acesso Único disponibiliza ainda uma ferramenta de busca avançada com diversos filtros para um banco com milhares de dados digitais. Esse banco é composto com as edições de 2020 e 2021 dos programas, mas a intenção é ampliar a base de informações. Os estudantes também podem projetar as chances de seleção para o curso desejado. Isso pode ser feito a partir das notas de corte disponíveis no banco de dados, que podem ser comparadas com a nota do candidato no Enem com dados reais ou estimados. O projeto vai continuar em desenvolvimento até o final do ano, para oferecer ampliações e aprimoramento dos serviços
e ferramentas. Ele é parte do projeto de atualização dos sistemas, modernização dos sistemas de acesso à educação superior que o MEC está dando andamento para que possa entregar brevemente a todos os estudantes do Brasil. Muito bem. Você sabe que dia hoje, dia 11 de março, é o dia da educação cristã. A data faz uma homenagem a José Manuel da Conceição, um padre católico que se tornou o primeiro pastor presbiteriano e protestante brasileiro. Verdade, Tainá, ele abandonou o catolicismo logo após ouvir a mensagem do evangelho através de um dos primeiros missionários presbiterianos no Brasil. Seu trabalho sempre foi focado em caridade e educação religiosa para os mais pobres. E é exatamente por isso, o aniversário da data de nascimento dele passou a ser o Dia da Educação Cristã. Mas quem está ao vivo no Notícias do Bem para falar sobre essa data com a gente é o editor do Conselho de Educação Cristã da IPB, o reverendo Cláudio Marra. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Notícias do Bem. É sempre um prazer, sempre uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. E hoje para falar dessa data tão especial, né? E uma data, acho, tão pouco difundida ainda. Acho que se fala muito pouco, né? A respeito desse Dia da Educação Cristã. Olá, como vão vocês aí? Tudo bem, pastor? Esta data foi uma boa escolha, essa associação de José Manuel da Conceição com educação, porque lendo a história, aliás, quem quiser ler a vida de José Manuel da Conceição, acesse o blog da Cultura Cristã e nós temos hoje lá um texto de autoria do reverendo Alderi, que é o historiador da IPB, um texto contando a história de José Manuel da Conceição. E vemos que, de fato, a relação com educação e particularmente educação cristã é evidente. Como foi que tudo começou? Ele teve um início, uma formação católico-romana, foi encaminhado para estudo num seminário católico, tornou-se como eles chamavam, presbítero, que era um padre, mas ele vinha lendo a Escritura. E esse ler a Escritura fez diferença, ele foi crescendo por aí, foi aprendendo mais e começou a pregar a respeito do que aprendia na Escritura, e isso chamou a atenção. Sempre rende. Nos locais, um padre ensinando a Escritura, começaram a chamá-lo de padre protestante, já lá atrás, antes mesmo de sua conversão ao Evangelho. É que, mais tarde, sabendo a respeito dele, obreiros nossos, os primeiros missionários, Blackford particularmente, fez contato com ele e começou a explicar-lhe mais detalhadamente o caminho do Evangelho, que, com as informações que tinha a partir da Escritura, na verdade, José Manuel da Conceição já tinha abraçado. Mas, uma vez dado esse passo, ele comunicou à católica o seu desligamento, deixava a batina, deixava o sacerdócio católico romano, e foi excomungado, oficialmente excomungado, e se publicou uma resposta à sua excomunhão. Foi ordenado pastor presbiteriano lá pelo presbitério do Rio de Janeiro, presbitério que incluía as igrejas do Rio, São Paulo e Brotas. Aliás, Brotas foi uma das últimas paróquias por onde Conceição havia passado. E um dia ele saiu lá do Rio de Janeiro, até sem avisar, e foi para onde ele tinha estado anteriormente como pastor e ficou pregando o Evangelho para aqueles que antes o tinham ouvido como sacerdote católico. Na verdade, ele percorreu inúmeras regiões no interior de São Paulo, o centro do estado, leste do estado e o sul, sudeste, na verdade, e leste até a divisa com o Rio de Janeiro, fazendo isso, ensinando o Evangelho. Olha só o José Manuel da Conceição. Ele nem se incomodava com conforto, com nada, não se alimentava direito, não cuidava bem da sua saúde, e foi numa situação assim que ele veio a falecer. Cansado, desfaleceu, foi recolhido para atendimento numa casa de saúde, e
morreu enquanto durou. Foi assim a sua vida, foi assim a sua dedicação a ensinar o Evangelho. Primeiro, ele quis começar com aqueles que o tinham ouvido como sacerdote, e por toda a gente, onde ele podia, ele chegava e pregava a palavra. Nós estamos, de José Manuel da Conceição, com gratidão a Deus em nossos corações, mostrando aí como é que o Senhor age. Ele, por sua palavra e pela ação do seu Espírito, ele transforma os corações, e alguns ele chama para ensinar a outros o que aprenderam. Que hoje mais pessoas que encontraram o Senhor Jesus, que ouviram o Evangelho, abraçaram a salvação, que também se dediquem a espalhar essa palavra por onde quer que seja possível. E olha, o exemplo dele foi um exemplo de sacrifício, porque ele literalmente deu a sua vida fazendo esse trabalho, exercendo esse ministério. Viva esse dia, minha gente! Graças a Deus pelo dia da educação, pela lembrança desse servo de Deus que se dedicou a educar, a ensinar o Evangelho a tanta gente. Nós continuemos seguindo esse caminho. Muito bom, é uma história muito bonita e que a gente vê os resultados até nos dias de hoje, né, reverendo? Como é que o senhor vê a importância, né, e esse trabalho que é feito com a educação cristã nos dias de hoje? Como é que o senhor analisa esse trabalho que é fruto, né, dessa história que o senhor acabou de compartilhar com a gente? Isso mesmo, é fruto de todos os jeitos dessa relação. Na verdade, é uma característica da Igreja Presbiteriana do Brasil, como Igreja Reformada que é, esse valor, essa valorização da educação. A Bíblia é nossa única regra de fé e de prática. Então, ela tem que ser ensinada, porque aí as pessoas saberão em que devem crer e o que devem fazer. Por isso, a igreja se estrutura para cumprir essa tarefa. É só ver a programação das nossas igrejas. No culto, há um foco muito, muito importante para a pregação da palavra, o ensino da palavra. E, continuando aí na programação das nossas igrejas, nós temos a escola dominical, que é eminentemente educação. É claro que não é também a única opção de educação. Há outros encontros, outros momentos, grupos de estudo, células, grupos pequenos, como quer que chamem, e tudo é preocupação com a educação. Mas é bom lembrar que quando falamos de educação, não podemos pensar apenas no modelo formal de uma escola, pode ser escola dominical, culto ou outra solução. Quero dizer, não é só um grupo de pessoas reunidas num horário combinado, num local pré-estabelecido, seguindo um currículo também já aprovado. É claro, isso é muito importante, a nossa igreja valoriza isso. Mas temos que pensar na educação, lembrando-nos dos termos lá de Deuteronômio 6, também andando pelo caminho. O que é isto? É a educação em nossa cabeça, no dia a dia, em todas as atividades, em todas as ocupações, em todas as relações, do modo como isso se pode fazer na modalidade informal de ensino. Somos uma igreja voltada para ensinar de um jeito e de outro e de todos os jeitos. Verdade, reverendo. Tem até outro aspecto que é importante, acho que vale a pena a gente lembrar, que é a nossa educação confessional e a preocupação da igreja presbiteriana em estar sempre associada ou sempre promovendo a educação através de escolas que fazem parte das igrejas, né? A gente tem, claro, o Mackenzie como grande exemplo, mas se a gente olhar para o Brasil, a gente vê diversas igrejas presbiterianas que têm ao lado da igreja, tem uma escola funcionando. É verdade, isso é nossa tradição, faz parte da história reformada, verdade, não é? A igreja e a escola para ensinar os filhos dos crentes e ensinar crianças e crescidos em geral. Isso também espelha a nossa convicção, expressa a convicção e espelha o nosso
o padrão que adotamos. Educação é fundamental. Tá certo, reverendo. E a gente espera que essa data seja cada vez mais valorizada e que a gente continue, né, nesse processo, lembrando que as famílias, como o senhor até citou rapidamente, mas assim, as famílias também precisam ser incluídas cada vez mais nesse processo de educação cristã, né? Isso, é aí que começa, não é? Por isso que lá em Deuteronômio 6, quando o Senhor começa a falar a respeito da transmissão da sua palavra, da sua lei, ele começa dizendo, assentado em tua casa. O que é isso? É a responsabilidade primeira, a família que abraçou essa e a transmite primeiramente aos pequeninos que vêm vindo aí. A igreja também vai participar e outros vão estar envolvidos na educação desses pequenos, mas tudo começa em casa. Tá certo, reverendo. Obrigado, então, pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. É sempre um prazer recebê-lo aqui, né? Eu sei que o senhor está com um horário apertado aí hoje, mas obrigado por ter tido essa disposição e essa disponibilidade de nos atender. Conto sempre aqui com a IPP-TV, com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Bom fim de semana para o senhor. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Quando tiver outro aniversário, se tiver bolo, me chama, viu? Oba! Com certeza, com certeza. Vamos chamar para o bolo, sim. Obrigado, reverendo. Deus abençoe. Obrigada. Até, Deus abençoe. Amém. Reverendo Cláudio Marra participando com a gente, ele que é do Conselho de Educação Cristã da Igreja Presbiteriana do Brasil, falando a respeito desse dia, né? Dia da Educação Cristã, que muita gente acho que nem sabia que tinha essa data, né? É que a gente fica pesquisando. Exatamente, a gente pesquisa e Aí a gente nossa descobre, olha... ideia é conseguir trazer todas as datas, né? Pelo menos as mais importantes, né? Muito bem, o Ministério do Turismo lançou em Brasília um pacote de medidas para desenvolver o turismo náutico no país. Mas algumas melhorias atendem pedidos antigos do setor. Confira com a gente agora um trechinho da reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. O Ministério do Turismo incluiu a isenção de impostos federais para esportistas e empreendedores do setor, interessados em importar veleiros, desde que as embarcações sejam usadas como fonte de renda. Também foi autorizada a implantação de barcos à vela, motos aquáticas e jet skis, com até 30 anos de fabricação. O imposto para a importação de jet skis, que antes era de 18%, foi zerado. Foi anunciado ainda o reconhecimento da atividade de condutor de turismo náutico como profissão pelo Ministério do Trabalho. A medida deve beneficiar cerca de 100 mil profissionais que atuam na atividade no país. De nós colocar na classificação brasileira de ocupações o condutor de turismo náutico, algo essencial para trabalhar com a autoestima de 100 mil brasileiros e brasileiras que precisam disso. Não por causa do seu ego, não, mas o reconhecimento de uma atividade que é fundamental e essencial para o desenvolvimento do nosso turismo. E a equipe trabalhou forte e nós conseguimos no dia 3 agora, recente, 3 de outubro, publicar então a portaria que instituiu o condutor de turismo náutico e fez o reconhecimento para que daqui para frente as ações do Ministério do Turismo possam qualificar, preparar e cada vez mais fazer com que o turismo náutico no Brasil possa crescer, se desenvolver. Muito bacana, com certeza o potencial para o turismo náutico brasileiro é muito grande e precisa ser melhor explorado, sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco essa reportagem completa para você aqui no nosso Notícias do Bem. A Organização Mundial de Saúde confirmou que obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que teremos que enfrentar. Em 2025, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estarão acima do peso. Só no Brasil vão ser 96 milhões. É muita gente, hein? Muita gente. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 4 em cada 10 brasileiros tinham excesso de peso entre os anos de 2002 e 2003. As pesquisas mais recentes mostram que esse número já subiu para 6 em cada 10 habitantes, Tainá. E especialistas em saúde têm alertado que a obesidade é fator de risco para doenças cardiovasculares, como câncer, diabetes, aumentando a mortalidade.
Mas quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse assunto é a nutricionista Eneida Ramos. Você também pode participar com a gente. Deixe aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação, afinal de contas a gente vai falar dessa questão da obesidade que vale para todo mundo, mas especialmente hoje a gente vai encerrar a Semana da Mulher, né? para falar também a respeito dessa questão mais especificamente para as mulheres, não é isso? Com certeza, Tainá? né? Essa semana pede temas mais, né? Uhum. Um detalhe, com uma atenção especial. E já está valendo em todo o território nacional o uso obrigatório do prefixo 0303 nas ligações realizadas para clientes pelas empresas de telemarketing. Repórter Matheus Santos vai trazer mais informações para a gente, direto da redação da IPP-TV. Oi, Matheus. Olha, eu não recebi, desde que entrou em vigor, eu não recebi mais nenhuma ligação, começando com 0303, mas também não recebi mais nenhuma daqueles milhões de ligações que a gente recebia. Parece que é um bom sinal, hein? Pois é, querido, muito boa tarde para você, boa tarde para todos que estão acompanhando Notícias do Bem. A mudança que foi aí anunciada no final do ano passado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, tem esse mesmo objetivo, de ajudar aos usuários a identificarem facilmente esse tipo de ligação e decidir se vão ou não atender essas chamadas. O código vai aparecer no início do número de qualquer ligação que vise a ofertar produtos ou serviços. As mudanças valem apenas para as prestadoras de telefonia móvel. Daqui 90 dias, deverão ser implementadas também pelas operadoras de telefonia fixa. Segundo a Anatel, o uso do código 0303 será exclusivo e obrigatório para atividades de telemarketing ativo, prática de oferta de produtos ou serviços por meio de ligações ou mensagens telefônicas, previamente gravadas ou não. A medida determina que as redes de telecomunicações permitam a identificação clara do código no visor do aparelho. Além disso, as operadoras deverão fazer o bloqueio preventivo de chamadas originadas de telemarketing ativo a pedido do consumidor. Também caberá às empresas a empregar os meios tecnológicos necessários para coibir o uso fora das regras estabelecidas pela Anatel. Então, querido, essa medida aí vem facilitar, uma vez que muita gente recebe essas ligações indesejáveis durante o dia, pensa que é algo importante, atende, e às vezes é uma oferta, é uma coisa que não dá. Uma experiência pessoal que eu tenho em relação a isso é que, como eu mudei para São Paulo, às vezes eu preciso ligar para Bauru e tenho muitos contatos lá e algumas pessoas não salvaram o meu contato, por exemplo, ainda, essa alteração de número. E eu ligo com o código 11 e lá em Bauru todo mundo acha que é alguma coisa de telemarketing. Então isso dificulta às vezes porque acho que é o código 11, que é uma ligação de telemarketing, portanto não atende. Então acho que agora com esse código 0303 vai facilitar para muita gente que tem situação como a minha, por exemplo. Ele está para todo mundo, né? Não só com relação a essas situações, mas com relação a uma série de outras situações, né? O 0303 facilita a vida de todo mundo, com toda certeza, né? E isso faz com que a gente tenha mais tranquilidade também durante o dia. Exatamente. Porque vou te falar, viu? De vez em quando o pessoal insiste demais, né? E nem sempre a gente quer atender, não pode, e acha que alguma ligação é importante, priorize quando vai ver para vender algum produto no qual você não tem interesse. Então agora já vai ajudar bastante na decisão ali. Obrigado pelas informações, Matheus. Bom fim de semana para você. Segunda-feira estamos de volta aqui, se Deus quiser. Até mais. Valeu. Segunda-feira, e essa questão realmente do telemarketing vale até depois uma coluna do nosso direito do consumidor. Sim, porque, já tá. Porque parece que esse pessoal do telemarketing tem um problema de cadastro também, porque a gente fala assim, olha, não estou interessado, aí 2 horas depois liga uma outra pessoa te oferecendo o mesmo serviço do mesmo lugar, você fala, então, eu acabei de dizer que eu não estava interessado, e aí vamos lá de novo, né? Ou o cadastro, o telefone está errado, está o seu, e você nem compra na loja, enfim, são muitas situações, né? É uma situação que precisa ser regulamentada, acho que mais, acho que mais adequadamente no Brasil, e acho que essa questão do 0303 vai ajudar. Verdade. E você que está nos acompanhando, se prepare para uma viagem inesquecível para a Alemanha e Israel, ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arival Dias Casimiro. Para você conhecer um pouco mais sobre essa viagem, confira os detalhes no roteiro que vai aparecer neste vídeo.
Olha só, a viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, com a participação do reverendo Arival Dias Casimiro. Anote os telefones e entre em contato para mais informações. É tudo pelo WhatsApp, muito fácil, 15 99651 3613 ou então o 15 99155 5122. Repetindo para você, 015 o DDD, Sorocaba, a agência que está promovendo essa viagem, 99651 3613 ou então 99155-5122. Entre em contato, você vai ter todas as informações, não só do roteiro, mas também tudo que está incluído, preço, como é que você pode pagar, com cartão de crédito, com boleto, enfim, todas as informações para você através do WhatsApp desses telefones. Muito bom. Antes da gente ir para a próxima, eu queria ler só um comentário aqui da Delva, porque ela fala referente à informação que o Matheus Santos acabou de trazer para a gente ao vivo, né? Ela colocou muito bom, eu só atendo quando eu reconheço o número. Então, se era 11, mas não estava cadastrado no celular dela, ou 0303, se ela não tem cadastrado, ela não vai atender, então ela já nem passa por esse... É porque essa é uma boa saída também. Não atender quem você não tem registrado aí na sua lista de contatos, não é verdade? Evita algumas dores de cabeça. Mas você pode perder alguma ligação importante também. Exatamente. Enfim, né? Fica a questão, né? Um dilema. Mas agora, gente, é hora de saber como fica o tempo no Brasil, nas regiões Sudeste e Sul. Aqui em São Paulo, por exemplo, hoje amanheceu chuvoso, né? Depois de tanto tempo, um céu sempre com sol. Hoje, amanhã, foi diferente. É verdade. Raquel dos Santos está aqui para passar todas as informações para a gente deste fim de semana que está começando. Raquel, seja muito bem-vinda. Sexta-feira no Notícias do Bem vai contar tudo para a gente aí de sábado e domingo. E hoje, realmente, a chuva pegou todo mundo de manhã. Começou cedinho. Quem teve que ir para o trabalho hoje cedo enfrentou um problemaço de trânsito. A cidade de São Paulo praticamente travou em alguns pontos por causa da chuva. Porque assim, né? Chove, o trânsito para. Não sei porquê, mas enfim, para. Acontece. Como é que vai estar o fim de semana, Raquel? Seja bem-vinda. Obrigada, querido. Boa tarde, Tainá. Boa tarde para você que está nos acompanhando. E a previsão é de mais chuva e as temperaturas por aqui continuam amenas. Vamos saber como é que fica o fim de semana. O sol consegue aparecer em boa parte da região sudeste e tem condições para chuvas isoladas em algumas áreas, típicas de verão. Já no sul, uma nova frente fria, combinada com a circulação de ventos, potencializa as condições para chuvas fortes em diversas áreas. Aqui em São Paulo, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Mínima de 20 e máxima de 28 graus. Já em Saquarema, no Rio de Janeiro, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. E em Bituruna, no Paraná, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Mínima de 17 e máxima de 26 graus.
Tá certo, Raquel. Obrigado pelas informações. Então, daqui a pouco a Raquel vai estar de volta para contar pra gente como é que fica o tempo nas outras regiões do Brasil, né? É verdade. Mas olha, só de ver o 28 ali em São Paulo Já se alegrou? me deu até um alívio no coração, assim, sabe? Ah, É calor demais. Me lembrou Barbacena. ó. Tudo lembra Barbacena, né? Climinha bom, né? Coisa boa. Aliás, Barbacena tem um clima maravilhoso. Há que muito se bom. registrar aqui que o clima de Barbacena é um dos melhores do Brasil, não é verdade? Até daqui a pouco, Raquel. Até lá. Obrigado. Muito bem. Depois de ficar informado do tempo, né? Vamos agora acompanhar a coluna Fé e Trabalho com o empresário e presbítero Antônio Cabreira. Você entende a importância do mercado, quando a gente fala de mercado? Veja, então, como ele é fundamental para a nossa sociedade moderna. Muitas pessoas têm dificuldade de associar a fé com o trabalho. Até porque se um trabalho ele não produz nada além de dinheiro, ele é um negócio pobre. Mas há pessoas que souberam compartilhar o lado positivo da geração de riqueza empresarial. E uma dessas pessoas foi Cyprus McCormick, um presbiteriano que deixou um legado incrível. Para você ter uma ideia, aqui nos Estados Unidos, selos postais foram emitidos em sua homenagem a cidades e municípios com o seu nome. Aqui na cidade de Chicago, nós temos o maior centro de convenção dos Estados Unidos que leva o seu nome. Não só aqui, mas no exterior, o governo francês deu a mais alta condecoração para ele, a Legião de Honra. A Academia Francesa de Ciências o elegeu em 1878, porque ninguém mais contribuiu para a agricultura do que outro homem vivo como McCormick. Mas o que foi que ele fez? Durante 5.000 anos, a foice foi praticamente o único instrumento primitivo que permitia a colheita de mantimentos. Assim, era muito mais fácil você plantar do que colher. O que determinava o tamanho do que um agricultor poderia plantar era exatamente a capacidade daquilo que depois ele poderia colher. E assim, em 1851, a Inglaterra fez a Feira Mundial de Londres, em Hyde Park. E nesse evento, a maior sensação deveria ser um grande diamante, um dos maiores do mundo, chamado Koh-i-Noor, que depois, inclusive, foi incrustado na coroa da Rainha Vitória. Mas naquele momento surgiu o McCormick com a sua simples invenção, uma ceifadeira, uma pequena colhedeira de grãos puxada a cavalos. No momento, os críticos não compreenderam a sua invenção e ironizaram. O London Times, a imprensa, acabou dizendo que era um invento primitivo, mas o público britânico parece que compreendeu mais do que a sua própria imprensa, e no dia da inauguração, a ceifadeira de McCormick, puxada a cavalos, foi muito mais aplaudida do que o grande diamante, o Koh-i-Noor. Isso acabou rendendo a ele a medalha de ouro da Feira Mundial de Londres. Ele também revolucionou o sistema de vendas, porque ele dizia: colha 15 acres ou tenha o seu dinheiro de volta. E essa invenção de McCormick acabou revolucionando a agricultura moderna e foi o início da agricultura mecanizada, a tal ponto que hoje nos países mais ricos, apenas 2 a 5% da população, elas conseguem colher grãos para o restante de toda a população daquele país. Isso fez com que a McCormick, naquela época, se tornasse a maior empresa e a maior empregadora de Chicago, fazendo com que o Porto de Chicago, na época, também se tornasse o maior porto de grãos do mundo. E nem mesmo o grande incêndio de Chicago, em 1871, fez com que a McCormick tivesse dificuldades, a tal ponto que eles chegaram a dominar 80% do mercado mundial de colheita de grãos. Mais importante do que a sua invenção foi o seu legado. McCormick ele acreditava que alimentar o mundo através da sua invenção, essa pequena ceifadeira, era parte da sua missão religiosa aqui no mundo. Por isso ele ajudou o Moody a fundar o Instituto Bíblico, ele ajudou a fundar a AMCA, diversos seminários teológicos. Eu mesmo encontrei na Índia uma grande contribuição dele, onde ele fundou o seminário teológico junto com o Instituto Agronômico de Agricultura de Allahabad, que ajudava os agricultores mais pobres. Assim, na história da humanidade,
todas as civilizações elas precisavam promover a colheita de grãos. E para isso, às vezes, elas usavam escravos, usavam crianças, às vezes mulheres, nesse trabalho tão penoso. Mas McCormick, ele insistiu e descobriu um caminho melhor. Por isso é que se disse no seu funeral que McCormick, ele dominou a agricultura para o bem da civilização e fez com que o pão chegasse na boca dos mais pobres. É isso. McCormick é uma prova viva de que a fé e o trabalho, que os negócios são uma maneira incrivelmente eficaz de entregarmos o amor de Deus ao mundo, alimentando e sustentando uns aos outros. Esse material que você acabou de assistir aí é a respeito do exemplo do Cyrus McCormick, também da coluna Fé e Trabalho do nosso presbítero Antônio Cabreira. Esse do mercado a gente vai mostrar para você então na segunda-feira, tá bom? Combinado? Segunda-feira a gente volta com a coluna Fé e Trabalho aqui no nosso Notícias do Bem. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira mais detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Entre em contato com o nosso time de especialistas e solicite o seu orçamento. Acesse aqui, fingermorumbi.com.br ou então o Instagram, @fingermorumbi e saiba mais. Você prefere acessar pelo WhatsApp? Prefere consultar pelo WhatsApp? 11 99018 7891. Vou repetir para você, 11 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Recado dado, tá? Vamos para os nossos recados aí. Vamos para os nossos Temos recados? Temos recados, Oba. temos recadinho sim. Vamos lá. O Valtencir Souza, bom dia. Pediu o contato do aconselhamento. Ele chegou, mas já queria o contato do aconselhamento, que foi a entrevista do Manhã Do Manhã EPP hoje. EPP. Entra no site Da igreja. Bom caminho, www.ippinheiros.org.br, ippinheiros.org.br. Você procura lá, tem aconselhamento bíblico, tá certo? E lá você vai ter todas as informações, pode mandar e-mail, tem todos os canais lá. Exatamente. A Simone Sucena também, bom dia, tá aqui também, queria a mesma informação. Ricardo Reis, bom dia, Tainá, Quirino, já orei por todos hoje. A Dulcineia também está aqui participando, a Glaucinha Rocha também. Glaucinha, saudade de você, que bom que está acompanhando a nossa programação. O Ricardo Reis já falou da programação dele, nós perguntamos o que está fazendo, né? Ele já falou assim, fazendo faxina. Amanhã, reunião da UPH aqui em casa. Opa, Olha coisa como boa. ele já está sabendo da programação. Coisa boa. Muito Que bem. coragem, hein, fazer faxina. Muito bem, e ele já falou que lá está 23 graus em Araçatuba, Mas que a temperatura caiu bem mesmo. caiu bem a temperatura lá também. Foi geral. É. E a Delva também mandando um bom dia para toda a equipe da IPP TV, Tainá, Presbítero Quirino, Matheus, Raquel, todo mundo aqui, a equipe, e quem está assistindo também. Ela está falando com a gente diretamente de Serra, no Espírito Santo. E o nosso reverendo Marcos Severo Amorim, conectado à rádio Rumo ao Sertão. E um abraço especial para Kátia Furtado, que está nos acompanhando de Brasília. Olha só, muito bom ter você aqui. Ela colocou sempre aprendendo com a IPP TV. Inclusive, teve a informação do Dia da Educação, né, da Educação Cristã. Ela colocou aqui que ela não sabia da data também, como ela,
como Muita gente, né? Muita gente não sabia. Eu não dessa data sabia, mesmo, ficamos né? sabendo pela pauta, mas é muito bom, viu? Como a gente está sempre informado, ter essas informações nos atualiza, nos ensina realmente, como ela colocou aqui, a gente está sempre aprendendo aqui na Certeza. IPP TV. Aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente pela rádio Rumo ao Sertão. Especial, claro, para o nosso reverendo Marco Severo, mas para toda a audiência da Rádio Rumo ao Sertão, a grande audiência da Rádio Rumo ao Sertão, acompanhando as notícias, acompanhando as informações aqui no nosso Notícias do Bem. Sejam todos muito bem-vindos. E também para você que está acompanhando a gente pela Rádio Pinheiros. Muito obrigado pela sua audiência. Continue com a gente. A Rádio Pinheiros também, que é um canal importantíssimo para você que quer ter programação cristã reformada de qualidade 24 horas por dia. Se você ainda não tem a Rádio Pinheiros no seu smartphone, baixe agora, entra lá na sua loja de aplicativos, procura por Rádio Pinheiros, baixa, é gratuito e você já começa a acompanhar a programação, não só os programas ao vivo da IPP TV, mas enfim, devocionais, música, tem muito louvor de qualidade, aproveite para baixar a Rádio Pinheiros. É verdade. Então, gente, depois do intervalo, turismo náutico. O Ministério lança pacote de medida para desenvolver o setor. E ainda, a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que teremos que enfrentar. Em 2025, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estarão acima do peso. Só no Brasil vão ser 96 milhões de pessoas. E por isso especialistas em saúde têm alertado que a obesidade é fator de risco para doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, aumentando a mortalidade. Mas quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente sobre este assunto é a nutricionista doutora Eneida Ramos. Lembrando que você pode participar aqui com a gente, deixando a sua mensagem, o seu comentário aqui no nosso chat. Olha, o intervalo é rápido, mas nós voltamos já. Olá, meu nome é João Patrício, sou apresentador do programa Fé para Hoje. Eu estou passando para te convidar para nos assistir todos os dias às 8 horas da manhã, aqui pela IPP TV. E que Deus te abençoe. Muitas literaturas exaltam mais a criatura que o Criador. Em nossos dias, somos bombardeados com livros que alimentam o nosso ego e nos deixam cada vez mais descontentes com a nossa vida e tudo o que Deus já providenciou para nós. Precisamos nos voltar urgentemente para a palavra da verdade. Em Busca do Coração de Deus é uma devocional escrita cuidadosamente pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que vai iluminar a mente e o coração do leitor por meio de ricas meditações extraídas das Escrituras Sagradas. Adquira esta devocional. Acesse o site editoraesion.com.br, faça a sua compra e contribua com missões. Esion, a sua editora missionária. De 12 a 14 de maio, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Junta Missionária de Pinheiros realizam o 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas com o tema Honrando e Encorajando os Trabalhadores de Deus. Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, Roberto Brasileiro, Samuel Vieira, Ion Clu, Carlito Paz e Eleni Vação já estão confirmados como palestrantes. A programação também vai contar com oficinas práticas sobre a necessidade da parceria missionária, cuidando de quem cuida, consolando através do aconselhamento bíblico, o valor da visitação pastoral e operação de mídia e transmissão. Acesse o site www.plantaçãodeigrejas.com.br, digite sem acento e cedilha e garanta já a sua vaga. 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, honrando e encorajando os trabalhadores de Deus. Realização: Igreja Presbiteriana de Pinheiros e Junta Missionária de Pinheiros. Apoio: Editora Esion, EAD Mackenzie, Polo Pinheiros, EAD Pinheiros e IPP TV.
A campanha de arrecadação e distribuição de cestas básicas, promovida pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, fechou o ano com mais de 90 mil unidades entregues entre os meses de março de 2020 e dezembro de 2021. Graças à sua generosidade, nós conseguimos juntos aliviar a necessidade e a fome de muitos irmãos em todo o Brasil e em vários países do mundo. Mas a nossa mobilização não para. A campanha de 2022 já começou e nós contamos com você. O nosso primeiro alvo são 5 mil cestas. Deposite qualquer valor acima de R$ 45,90 na nossa conta ou faça um Pix para o número que está aparecendo na sua tela. Não esqueça de colocar os 90 centavos no final para que possamos identificar a sua doação. Doe! Faça parte dessa grande ação de amor e solidariedade da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua igreja missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui participando, deixando o seu recado, né, da nossa programação. Notícias do Bem, de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30. E nós temos horário alternativo também, às 6h30 da tarde. Então, se você não conseguiu assistir, não tem problema, você tem essa opção de rever à tarde. E, claro, dá tempo de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que no período da manhã está corrido, está trabalhando, não dá para assistir, então não se preocupe. Encaminhe o link à tarde, ela pode acompanhar a nossa programação. Agora, nós vamos ficar por dentro, né, da previsão do tempo, ficar de olho nas demais regiões, com ela, que está aqui com a gente já. Vamos lá, Raquel. É hora das informações das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte do Brasil. Conta pra gente. Vamos lá. Fim de semana e as instabilidades seguem concentradas na região Centro-Oeste. O dia vai ser marcado por muita nebulosidade e chuva com risco para temporais. O Nordeste também segue com instabilidades e formação de nuvens com condições para chuvas, principalmente no período da tarde. Em Itacaré, na Bahia, vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 29 graus. Em Mato Grosso, vai ter sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre 22 e 32 graus. Em Iracema, Roraima, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 25 e máxima de 35 graus. Certo, Raquel. Obrigado pelas informações. Então, bom fim de semana para você. Segunda-feira, se Deus quiser, você está de volta, né? Até lá. Esperamos por você. Boa. Até segunda. Porque a gente já começa a se programar para a próxima semana. Não o é tempo mesmo? Eu já sei que tem umas mudanças vindo aí, né? Tipo chuva. Queda de temperatura. Um pouquinho é bom, né? Um pouquinho, né? Segunda-feira você conta tudo pra gente. Até lá. Muito bem. E o Ministério do Turismo lançou em Brasília um pacote de medidas para desenvolver o turismo náutico no país. Bacana, né? Algumas melhorias atendem pedidos antigos do setor. Acompanhe na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. O Ministério do Turismo incluiu a isenção de impostos federais para esportistas e empreendedores do setor, interessados em importar veleiros, desde que as embarcações sejam usadas como fonte de renda. Também foi autorizada a implantação de barcos à vela, motos aquáticas e jet skis, com até 30 anos de fabricação. O imposto para a importação de jet skis, que antes era de 18%, foi zerado. Nenhum país se compara ao Brasil no quesito natureza. Nenhum país tem um cantão do senador Eduardo Gomes, Caseara lá no Tocantins, o Jalapão. Isso se replica também em Alta do Chão, no Pará, no Rio Negro, em Amazonas. Se replica na Barra de São Miguel, que eu tive ontem com o Zezeco, com o prefeito Benedito de Lira. E é isso. O Brasil, no período pós-pandemia, é a bola da vez, devido ao seu ambiente preservado. Porque se não tiver preservação, o turista não volta. Foi anunciado ainda o reconhecimento da atividade de condutor de turismo náutico como profissão pelo Ministério do Trabalho. A medida deve beneficiar cerca de 100 mil profissionais,
que atuam na atividade no país. De nós colocar na classificação brasileira de ocupações o condutor de turismo náutico, algo essencial para trabalhar com a autoestima de 100 mil brasileiros e brasileiras que precisam disso. Não por causa do seu ego, não, mas o reconhecimento de uma atividade que é fundamental e essencial para o desenvolvimento do nosso turismo. E a equipe trabalhou forte e nós conseguimos no dia 3 agora, recente, 3 de outubro, publicar então a portaria que instituiu o condutor de turismo náutico e fez o reconhecimento para que daqui para frente as ações do Ministério do Turismo possam qualificar, preparar e cada vez mais fazer com que o turismo náutico no Brasil possa crescer e se desenvolver. Outra medida divulgada foi a promoção de um curso para estes profissionais em parceria com a Marinha do Brasil. A expectativa é de que a capacitação comece em julho. O turismo náutico é a atividade caracterizada pelo contato com a água e está ligada à navegação e à prática de esportes aquáticos. As embarcações são seus principais atrativos, já que oferecem lazer e entretenimento. Com cerca de 8.500 quilômetros de litoral, 35 mil quilômetros de rios e mais de 9 mil quilômetros de margens de reservatórios de água doce, lagos e lagoas, o Brasil apresenta um dos maiores potenciais de desenvolvimento do setor no mundo. Só na última temporada, o setor movimentou mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Deu até vontade, né, de pegar um barco, a lancha, o jet ski, qualquer coisa assim, e aproveitar realmente esse potencial náutico brasileiro, porque é maravilhoso. Tanto o mar, como as represas, que a gente tem tantas aqui no interior de São Paulo, né? Os rios, quando a gente vai para a região norte, principalmente, mas na região nordeste, alguns também, mas principalmente na região norte. Enfim, é uma riqueza absurda, né, que o Brasil possui para o turismo náutico, uma potencialidade que precisa realmente ser melhor explorada, né, Tainá? Sim, com certeza. Temos muitas riquezas, vários espaços lindos e que quando você tem a oportunidade de ir, né, você consegue entender isso que você acabou de comentar, né? Consegue entender essa riqueza, essa beleza toda. É bom demais. E olha só, a nossa Junta Missionária de Pinheiros já começou 2022 com muitas atividades e tem muitos planos para esse ano também. Quem conta tudo para a gente é o reverendo Mariano Alves Júnior. Olá, graça e paz. Estou aqui para falar um pouco sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Criada em 2008 para ser o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a JMP já plantou no estado de São Paulo mais de 50 igrejas. Ajudou a organizar igrejas também em vários estados do Brasil em parcerias com igrejas e agências missionárias. Temos hoje 95 projetos missionários em andamento, 18 deles são transculturais e os demais plantação e revitalização de igrejas. Cerca de 135 missionários são apoiados diretos e indiretamente pela Junta Missionária de Pinheiros. 10 construções em andamentos agora em 2022. 33 novos projetos através do 105 Brasil, que visa organizar 100 igrejas em 5 anos a partir de congregações de igrejas locais. Chama a sua atenção para que você se torne um parceiro da Junta Missionária de Pinheiros, orando, divulgando, contribuindo. Você que faz parte da igreja local, você que é empreendedor, você que tem empresas e deseja também se tornar um investidor em missões, entre em contato conosco. Acompanhe todas as notícias da Junta Missionária de Pinheiros através das nossas mídias sociais. Entre em contato conosco. Seja um missionário também nas redes sociais. 1 milhão de assinantes na nossa IPP TV, a sua TV missionária. Adquira também materiais na Ezion, a nossa livraria e editora. Lembrando que tudo que é vendido através da editora é para ser aplicado na obra missionária. E estude também
através do nosso EAD Pinheiros, uma parceria da Junta Missionária de Pinheiros e o Instituto Presbiteriano Mackenzie. Também não esqueça das nossas campanhas Cestas Básicas para ajudar milhares de famílias que estão vivendo em calamidades e também por causa da Covid-19. Fique conosco sempre e junte-se a nós na evangelização no Brasil e no mundo. Um forte abraço. Só coisa boa, né? E falando em coisa boa, a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. E é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou então aqui no próprio site www.qualivinil.com.br. Então, inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Temos recados pra gente aí, Tainá? Temos. Oba. A Wanda Almeida está aqui com a gente, o reverendo Aurélio Darlan Tenório Cavalcante, presbítero Quirino e Tainá, que bom tê-los sempre nos informando. Deus os abençoe. Amém. Amém. A Amália, boa tarde para vocês, que tenham um ótimo fim de semana, né? Um ótimo fim de semana. O Marcelo Elias, boa tarde, aqui de Cariacica, Vitória, também muitas pessoas precisando de cestas básicas. Sim. E o Vando Nascimento, né? Matureia, interior da Paraíba. Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Matureia, não conhecia. Não conhecia essa cidade. É, também não. Mais uma pra lista aí. Olha só, e a Delva colocou aqui, ó, verdade, Quirino, o que você falou lá atrás dos nossos rios, nossas belezas atrás. Verdade, Quirino, hoje, onde só está atravessando o rio Uruará. Ai, gente, ao vivo é uma delícia, né? Uruará de barco, né, até lá. E as chuvas estão intensas também. E o Ricardo pesca toda semana aqui no Rio Tietê. Gente, que legal. E a Ruth Sobrinho também está aqui com a gente, acompanhando a programação. Lá para aquela região do estado, né, para aquela região de Araçatuba, ali, outras cidades próximas, o Rio Tietê, além de ser extremamente limpo, ele tem ele é ideal para pesca, maravilhoso. Ótimo, tem até festival de pesca lá naquela região. Show. Muito legal, né? Depois do intervalo, a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que teremos que enfrentar. Lá em 2025, gente, já a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estarão acima do peso. Só no Brasil vão ser 96 milhões. Especialistas em saúde têm alertado que a obesidade é um fator de risco para doenças cardiovasculares, para câncer, para diabetes, e com isso a mortalidade está aumentando. Mas quem participa daqui a pouquinho do Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse assunto é a nutricionista Eneida Ramos. Você também pode participar com a gente. Deixe a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para mais um intervalo, mas é rápido. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta trazendo muito mais informações para você. Até já! De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde e no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. O Centro de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem sido uma referência no atendimento de pessoas para muitas igrejas
do nosso país e também de igrejas fora do país que pedem ajuda a nós. Atualmente nós ajudamos atendendo irmãos e irmãs de outras igrejas, mas também ajudamos com a parte prática de uma implantação de um centro de aconselhamento. Atualmente nós estamos caminhando com 2 igrejas, dando suporte, dando ferramenta, dando os materiais, o qual utilizamos aqui, para que elas possam implantar um centro de aconselhamento, além dos cursos que oferecemos aqui para conhecimento acerca do aconselhamento bíblico. Foi rápido, estamos de volta com o nosso Notícias do Bem desta sexta-feira, 11 de março. E agora é hora da nossa coluna Luzes, Câmera, Reflexão, com o pastor da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, Alceu Lourenço. Hoje ele comenta o filme Licorice Pizza? Licorice Pizza? Licorice Pizza, talvez? Pode ser, deve ser. Italiano. Da Pixar, que chega aos cinemas com 3 indicações ao Oscar. Olá, amantes da sétima arte. Está em cartaz nos cinemas Licorice Pizza. Tendo ganhado a vida como ator mirim na infância, Gary chega à adolescência em busca de novos rumos. Com Alana, uma jovem sem muita perspectiva de vida, de quem ele quer ser mais do que um amigo, eles tentam uma boquinha na indústria cinematográfica, abrir um negócio de colchão d'água, entrar na carreira política, abrir uma casa de fliperama. Tudo isso tendo como pano de fundo o conturbado contexto político e econômico de 1973 e também cruzando com os mais curiosos tipos e personagens do subúrbio da Los Angeles da época. Licorice Pizza é o 9º filme do aclamado e premiado cineasta Paul Thomas Anderson e recebeu 3 indicações ao Oscar 2022. Por isso é que ele está aqui na nossa lista. Melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro original. E com boas chances de ganhar, viu? Afinal, os filmes de Anderson têm uma enorme coleção de indicações, mas com relativamente poucas premiações. E, queira ou não, isso acaba pesando a favor, como se a academia quisesse compensar as injustiças do passado. Mas nem precisaria. Anderson dirige este filme como um mestre. Basta dizer que Alana e Gary são maravilhosamente interpretados por 2 completos estreantes, e grande parte do seu desempenho pode ser creditado ao diretor. Além disso, Anderson também é corresponsável pela fotografia. A sua câmera acompanha as ações e diálogos dos personagens em longas tomadas e planos que vão calmamente nos conduzindo, nos cativando, emergindo a gente naquele mundo e na vida daquelas pessoas. A iluminação também capta um clima de eterno verão californiano, até nas cenas noturnas parece que está verão. A fotografia bem que merecia uma indicação também. A ambientação e o design de produção também estão impecáveis, ajudando a alimentar o saudosismo dessa Califórnia dos anos 70 que permeia todo o filme. Quanto ao roteiro, pode agradar Hollywood por suas referências à indústria do cinema, na mesma linha do Era uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino, de 2019. Mas neste caso, Anderson está muito mais interessado nos seus personagens do que em contar uma história mesmo, propriamente dita, com início, meio e fim, como a gente está acostumado. Transitando aí livremente entre comédia e romance, com pitadas inesperadas de aventura e de drama, esse é o típico filme slice of life, como se diz em inglês, uma fatia da vida, na qual se conta um trecho comum da vida dos personagens, sem necessariamente um desafio extraordinário, um grande final. Para quem gosta da questão mais da história, da aventura, Licorice Pizza não é o filme. O título, aliás, pode ser traduzido como Pizza de Alcaçuz. É tirado de uma antiga rede de lojas de disco, o que faz sentido, principalmente se você pensar no alcaçuz preto. Então, o disco é de pizza de alcaçuz. Mas aqui, o título original aponta mais para algo que é familiar, mas que tem um sabor surpreendente, até estranho, ou seja, uma combinação inesperada, pizza de alcaçuz. O centro da história é a relação
platônica, romântica entre Alana e Gary. E o estranhamento aí não vem apenas do fato de que os dois são completamente diferentes nas suas personalidades, no contexto familiar, nas formas de ver o mundo. Isso tudo é bem comum nas comédias românticas, aquele casal que parece que nunca vai dar certo. O ponto aqui é que Alana tem 25 anos, enquanto Gary tem apenas 15. Um adulto e um adolescente, portanto. Então, é uma pizza bem indigesta, mas que o diretor soube servir com muito cuidado, inclusive porque a parte mais velha, a Alana, nunca é abusiva, na verdade parece até ser a parte passiva da relação. A certa altura, ela pergunta a uma amiga: "Você acha estranho que eu passe tanto tempo com Gary e seus amigos de 15 anos?" É que esse garoto cheio de vida, certezas e planos, apesar de 10 anos mais novo, vai ser a janela e a porta de entrada para um novo mundo e uma nova vida para essa jovem tão sem sonhos e tão sem muita autoestima, a Alana. Ou seja, o que poderia à primeira vista ser a história de amadurecimento de Gary, que começa o filme chamando uma garota mais velha para sair, lentamente vai se apresentando, na verdade, como a história de amadurecimento de Alana, e não do Gary. E aqui, novamente, a pizza de alcaçuz, porque esse amadurecimento é mostrado como uma regressão. É como se Alana voltasse a um estado mais juvenil, de inocência, como se, com Gary, ela redescobrisse algo importante que ela havia deixado de viver lá na sua adolescência e que agora ela vai recuperar. E ela então vai relutantemente abraçando essa nova Alana, mais madura, mais jovial ao mesmo tempo. De novo, a pizza de alcaçuz. Aliás, esse é um tema interessante, não é? O que é amadurecimento? Quando alguém se torna uma pessoa madura, o que é um adulto? Em nossa sociedade, provavelmente a maturidade será relacionada com a capacidade de autodeterminação. Eu pago minhas contas, não dependo de ninguém, respondo por meus atos. Crianças não podem fazer nada disso. Adultos podem e devem fazer tudo isso. Gary, apesar dos 15 anos, não apenas convida a Alana para jantar, mas a leva num restaurante onde os garçons o reconhecem e o tratam como adulto, e ele paga a conta com seu próprio salário de ator. Alguém maduro. Derivada disso, há também aquela característica mais subjetiva apresentada por ele, autoconfiança. No caso, uma autoconfiança tão inabalável que lhe permite convidar uma garota 10 anos mais velha para sair. Uma autoconfiança que chega a ser irritante em alguns momentos do filme. É verdade que no decorrer da história nós vamos percebendo que aquilo pode ser uma máscara para esconder o exato oposto, um garoto inseguro. Mas o que nos interessa aqui é que todo esse construto de maturidade simplesmente não é bíblico. A maturidade bíblica tem muito mais a ver com reconhecimento de que não temos todas as respostas ou todos os recursos que a vida requer de nós. Não pense de si mesmo além do que convém, diz Paulo lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 3. E um pouquinho à frente ele ainda diz: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Na Bíblia, ser maduro é ser humilde. Mas será então que essa maturidade humilde apontaria para o exemplo de Alana, a jovem sem motivação, sem perspectivas, prestes a desperdiçar sua juventude e sua vida num emprego e em relacionamentos sem futuro? Também não. A maturidade bíblica sempre opera num equilíbrio maravilhoso da humildade com a confiança na graça de Deus. Então, não ver a mim mesmo como grande coisa se harmoniza perfeitamente com crer que Deus pode fazer grandes coisas por meio de mim e em mim. Como o mesmo Paulo se autoavalia numa outra carta, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa por nós mesmos. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, que nos capacita. Então ele vai lá e trabalha muito mais do que os outros apóstolos, mas porque a graça de Deus está com ele. O bom dessa visão de maturidade bíblica é que isso nos livra daquele sentimento amargo quando as coisas não correm como planejado,
que o filme traduz tão bem na cena onde Alana e Gary se atacam verbalmente, frustrados consigo mesmos e um com o outro. Maturidade de verdade é baseada em confiança no alto e não em autoconfiança. É isso. Até a próxima sessão de Luzes, Câmera e Reflexão. Muito bacana. Mais uma dica para a gente assistir um filme com esta visão sobre o que é realmente maturidade bíblica, né? Excelente, muito bem. E a Organização Mundial de Saúde confirma que a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que teremos que enfrentar. Em 2025, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estarão acima do peso. Só no Brasil vão ser 96 milhões. Muito, né? Pois é, número realmente assustador, né? De acordo com uma pesquisa nacional da saúde realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 4 em cada 10 brasileiros tinham excesso de peso entre 2002 e 2003. Só que pesquisas mais recentes mostram que esse número já subiu para 6 em cada 10 habitantes, trazendo, obviamente, muitos riscos para a saúde dessas pessoas. A gente está aproveitando essa Semana da Mulher para falar de diversos temas relacionados, esse especialmente não só relacionado às mulheres, também a nós homens, né? Mas por que não trazermos para o emagrecimento feminino, enfim, para essa necessidade de saúde também. E quem está com a gente para falar sobre esse assunto, então, é a nutricionista Eneida Ramos, que inclusive vai desenvolver um trabalho específico para isso, a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas, doutora Eneida, obrigado pela sua participação com a gente mais uma vez aqui no Notícias do Bem. Mas eu queria começar falando a respeito dessa endemia, epidemia, a gente pode dizer, que é a questão da obesidade. Obrigada pelo convite, uma alegria estar com vocês aqui novamente. Parabéns pela programação, né, em relação à Semana da Mulher. E realmente, né, vocês estão passando os dados, eu estava aqui ouvindo, é assustador como a obesidade ela está crescendo a nível realmente, né, mundial. E junto com a obesidade, uma série de doenças. Então, a gente não pode mudar muita coisa aqui no mundo, mas eu, como nutricionista, o que eu tenho feito é tentar mudar aquilo que está perto de mim, né? Fazendo algumas ações. E essa jornada realmente é um presente que eu estou trazendo para as mulheres que me acompanham, que me seguem, que acompanham o meu trabalho, para fazer uma imersão para realmente combater o sobrepeso e a obesidade. E já estou aí estendendo aí o convite, né? Para vocês que estão acompanhando o programa, e vai ser uma alegria se vocês conseguirem fazer parte também. Muito bem. Doutora Eneida, já aproveitando esse gancho, né, a gente fala de obesidade, de aumento de peso, mas muitas vezes nossos pesos, né, nossos quilinhos a mais, não estão nesse nível, às vezes tão elevado, né? Mas já nos incomoda porque desencadeiam outros problemas. Qual que é a importância da gente ter, né, só para a gente começar mesmo, sendo aquele chama, né, a importância da gente ter essa atenção. E vamos pensar no público feminino, que tem uma questão de hormônio que está ligado nisso tudo. Isso tem uma influência também a mais, fora a alimentação, o hormônio. Como que funciona essa questão, olhando uma atenção especial para as mulheres? Quando a gente fala de obesidade, eu falo muito de inflamação, que a gordura é um estado de inflamação crônica, né? As pessoas assustam, falam, inflamação, né? Até assusta. Mas quando a gente pensa que a gente tem uma dor no nosso corpo, a gente tem que combater aquela dor. Então, normalmente, as pessoas buscam um remedinho anti-inflamatório para cuidar daquela dor, né? Agora, se a gente pensar que a gordura, ela é inflamação, e tanto faz, né, homens e mulheres, né, essa inflamação. A mulher, às vezes, tende a acumular mais, até por conta da parte hormonal, acaba acumulando mais gordura na parte tireoide, né, que é coxas, quadril. Homens é mais aquela gordura mais central, que é o tipo maçã, né, que é mais a parte androide. Tem relação hormonal, sim, os hormônios da mulher. Agora, vamos falar aí da inflamação. Independente de homens ou mulheres, gordura é inflamação. Então, como é que a gente vai combater essa inflamação? A gente tem que ter uma alimentação com perfil mais anti-inflamatório, para a gente conseguir combater, né, essa gordura, aumentar o metabolismo, e a gente vai diminuindo essa gordura, perdendo peso, e com isso a gente vai combatendo essa inflamação.
E quando a gente fala de inflamação, a gente tem que pensar que já é um cenário, né, uma cena aí, que já vai convidar a várias doenças que têm base à inflamação. No caso, doenças cardiovasculares, né, diabetes, tem até também alguns estudos relacionando doenças, né, neurológicas também, né? Então, Alzheimer, Parkinson, está muito relacionado também a esse quadro de inflamação. Então, o que vai levar à doença é o quê? Também tem a questão genética, sim, que são 20%, mas o nosso estilo de vida, ele vai favorecer alguma doença ou outra. Então, quando a gente pensa, não é só aquele quilinho a mais, né? A gordura no nosso corpo a mais, ela vai levar a doença se a gente tem alguma propensão, a parte genética também, né, de 10%. Se a gente continuar com uma alimentação inflamatória, a gente está fazendo com que o nosso corpo ele vá levando algumas doenças. Então, não é só a parte a parte de estética, né? É a questão de saúde mesmo. E mesmo aquela pessoa que pensa assim, eu tô com meu peso ok, tenho só uma barriguinha, ou eu posso comer tudo errado, porque não tem a questão de obesidade, não. Independente, né? Todos os seres humanos têm que ter uma alimentação equilibrada, saudável, anti-inflamatória, reduzir alimentos inflamatórios, para a gente cuidar dessa máquina maravilhosa que é o nosso corpo, né? E aí, quando a gente pensa em obesidade, a gente pensa em emagrecimento, né? E cada vez mais a gente tem pensado em emagrecimento. E aí eu queria que você falasse para a gente então um pouquinho já a respeito da sua jornada de emagrecimento feminino, que é uma oportunidade muito especial também, né, para as mulheres, para que elas possam aprender mais a respeito desse tema. Olha só, essa jornada, eu estou assim tão empolgada, porque é uma imersão do jeito como eu gosto, que eu gosto de acompanhar de perto, né? As minhas pacientes, né, as minhas alunas. Essa é uma característica minha. Eu gosto de passar uma orientação e não sabe mais o que está acontecendo com a pessoa. Eu gosto de estar ali pertinho. Então, eu fiz uma jornada que realmente é a minha cara, que eu gosto de acompanhar. Então, eu criei uma comunidade dentro do Facebook, aonde eu vou ficar durante uma semana acompanhando aquelas meninas, então elas vão mandando os prazos, eu vou comentando. Tem aulas também, né, que são aulas gravadas e aulas ao vivo. As aulas gravadas têm aqueles temas, né, falando da causa, por que a gente realmente não consegue emagrecer, né, falando do que realmente leva, né, a questão da perda de peso, o que a gente tem que fazer, né, vou falar da saúde intestinal, vou falar da vida de pensamento, né, e também eu vou falar também da questão dos obstáculos, né, que a gente pensa, eu não emagreço porque estou na menopausa, eu emagreço porque tenho hipotireoidismo. Então, muitas vezes a gente fica aí com algumas, que até fala que são algumas desculpas, né, então a gente acaba não emagrecendo, que a gente pensa que, né, todo mundo da minha família está fora do peso, então é por isso que eu não emagreço. Então, tudo aquilo que está atrapalhando com que a gente realmente decida emagrecer, durante essa jornada vão ser assuntos que vão ser tratados. E o que é legal também na jornada é que eu elaborei aí 2 grupos, né? O do Facebook, que vai ter essas trocas, algumas aulas ao vivo lá dentro, né? Sobre doces, sobre final de semana, né? Estou dando um spoiler aí, né? Do que vai acontecer. Mas tem até a questão do exercício também, né? Tem uma convidada especial que vai falar sobre exercício. Então vai ser bem legal. E também tem aulas ao vivo comigo, né? Que eu até vou fazer no Instagram, para tirar dúvidas. Então vai ser bem bacana por isso. Daí tem um grupo no WhatsApp para as pessoas receberem notificações, né, do que está acontecendo. Olha, vou entrar ao vivo agora, para mandar também materiais, né, adicionais, e-book. Então vai ser bem legal. Então é uma imersão onde a gente vai conseguir dar um pontapé, né, às mulheres, um pontapé inicial nesse autocuidado. Às vezes as pessoas estão meio desanimadas, né? Tanta notícia ruim, né? Tanta coisa que a gente ouve, né? Então o objetivo é assim, coisa boa, vamos fazer alguma coisa boa, vamos cuidar do corpo, vamos cuidar da mente, vamos cuidar do espírito, né? Então é mais assim, um lugarzinho assim para acolher essas mulheres que estão aí pertinho de mim. Bacana. Muito bem. Eu gostaria que você já aproveitasse e falasse um pouquinho sobre como dá para participar e se tem custo ou não, né, para poder viver essa imersão ali com você, esse período, né?
E homem não pode, né? Ele Só é pra mulher. gratuito. Olha só, gratuito. Olha que ótimo. Homem não pode. Não tem que pagar nada, né? Ter uma nutricionista aí a tiracolo, né? Que eu falo, uma nutricionista de bolso, né? Durante uma semana. Então, assim, olha, vale muito a pena. Eu acho que se eu não fosse nutricionista, eu ia querer participar desse grupo. Então, eu realmente vou ficar muito feliz, né? Se algumas de vocês que estão ouvindo aí o programa conseguissem participar. Realmente uma imersão e um pontapé inicial. Um pontapé inicial para já começar a ver que é possível. Muitas pessoas, só de ficar uma semana numa imersão dessa, já conseguem aí perder 1, 2 quilinhos, sabe? E eu vou falar uma coisa que eu não falei para ninguém, vou falar para vocês. Eu já estou programando com essas meninas que vão entrar a fazer tipo um detox, para dar uma limpada, falar um pouquinho de inflamação, de combater a inflamação. Então, já realmente é um pontapé inicial para perder uns quilinhos. Então, olha, vale a pena. Agora, quem quiser entrar, tem o meu Instagram, lá na bio, onde tem a fotinho, tem um link onde pode fazer a inscrição. Agora, eu não sei com vocês, né, da IPPTV, como vocês são muito queridos, eu posso já disponibilizar um acesso também, né? Depois que a pessoa fizer a inscrição, eu posso passar já para vocês. É um link onde a pessoa já pode entrar já nesse grupo do WhatsApp para receber as notificações. Como está um pouquinho em cima, né? Que já é agora, começa já no domingo para segunda, então eu já posso já dar esse link para vocês, né? Se vocês já quiserem, as mulheres que estão vindo já quiserem fazer parte, já vão receber as informações logo mais. Muito bacana. Então, vamos só reforçar a hashtag, né, para quem está acompanhando, para ir lá no link da bio, não é isso? Qual é doutora Eneida Ramos, é isso? A sua hashtag? É DRA Eneida Ramos. DRA Eneida Ramos. O link, né, é Jornada de Emagrecimento, que fica lá na bio, né, no meu Instagram. E também, como vocês são VIP Top, eu posso já dar esse WhatsApp, né? Mas daí não sei como é que eu posso, de repente eu passo para alguns de vocês disponibilizam, ou eu deixo agora, nesse momento, né, que a gente conversou, eu deixo lá, daqui uma horinha eu deixo o link do WhatsApp, ou também vocês podem, olha só, vocês podem mandar uma ideia agora, vocês podem fazer a inscrição da jornada, que está lá na minha bio, tanto do Instagram como no Facebook, que é DRA Eneida Ramos. Tá aí na tela. Você pode mandar uma mensagem para mim também, ali no meu Instagram, falar, eu vi no IPPTV. Daí eu já mando esse link para vocês já entrarem, olha só. Boa. E aí você já manda esse link para a Tainá também. A Tainá já quer entrar também. Eu tenho que compartilhar, que eu já recebi esse link. Olha só. Eu já me inscrevi e, inclusive, já compartilhei com algumas pessoas, mas vou continuar compartilhando, viu? Pode deixar. Legal. A Tainá já está fazendo a corrente do bem. É o que eu falo, se a gente sabe que uma coisa é bacana, é boa, a gente não pode deixar só pra gente, né? A gente tem que chamar os amigos, as amigas. E se a gente quer que algum amigo mude, a gente pode chamar o quê? A esposa dele, a irmã dele, a mãe dele, né? Verdade. Já que é só para mulheres. E além, e depois dessa jornada, que você está chamando de pontapé inicial, claro, a gente tem que reforçar sempre que é fundamental que a pessoa se mantenha muito focada, enfim, em colocar em prática durante a vida essas lições, né? Porque o grande problema, eu acredito, é que assim, começamos e aí depois a gente, no meio da jornada, no meio do caminho a gente dá aquela arrefecida e aí voltamos para a coxinha e aí é um problema, né, doutora? Então, nada contra a coxinha, né? Eu também, de vez em quando eu como, tem que confessar. Particularmente, só tenho a favor. Mas o problema é o que você falou, exatamente. O importante é pensar que não é dieta, não é regime, né? É um estilo de vida saudável, é uma rotina saudável, que acompanha a nossa vida sempre. Final de semana, nas festas, feriado, é uma atitude em relação à alimentação, é um planejamento. É o que eu sempre falo, né? Quando a gente tem um planejamento, uma organização, a gente consegue ir mudando as nossas escolhas, facilita o processo. Então a gente vê que não é aquele terrorismo nutricional, nunca mais eu poder comer batata frita, nunca mais eu poder comer doce, não. A gente vai ter uma nova atitude em relação a festas, a final de semana, e daí sim a gente consegue ter mudanças efetivas pensando numa vida inteira. Por isso que eu sou uma nutricionista, que é até um paradoxo, né? Mas uma nutricionista que eu não sou a favor de dieta, de regime.
Eu sou uma nutricionista a favor de mudança de rotina, né? Estabelecer uma rotina saudável. Daí quando a gente vê, a gente vai emagrecendo de maneira leve, tranquila, comendo o docinho que a gente gosta, da forma certa, né? Se quiser comer um pastel, tem o horário de comer o pastel, o horário certo, como, né? Então, assim, a gente consegue ter paz e não ficar aquela coisa pesada, né? De regime, aquele peso, né? Já tentei tantas dietas, tanto regime, nada deu certo, né? Então, essa jornada é um momento para a gente fazer uma imersão numa nova relação com a comida, né? Fazer as pazes com os alimentos, fazer as pazes com a balança e vamos cuidar da gente aí, né? Vamos lá. Amei, eu gosto dessa sua explicação sempre, né? Que é não ver como uma dieta em si, mas um estilo de vida e fazer as pazes com os alimentos, né? Porque muitas vezes a gente fica com receio, com medo de alguns alimentos que nós julgamos porque ouvimos que para alguns na dieta aquele alimento não é necessário, então a gente acaba pegando, muita gente pegando essas dietas que não são feitas para nós e adotando e deixando muitas vezes de degustar, né, alguns alimentos que são importantes às vezes, né? Então, nada como uma direção do que um acompanhamento nesse processo. Sim, com certeza, né? Claro que tem, assim, pessoas que têm que ter realmente um acompanhamento específico, né? Mas hoje em dia a gente sabe que, inclusive, pessoas que têm, por exemplo, diabetes, né? Dentro de um plano alimentar, né? Tem muita gente que fala, não pode comer fruta, não pode comer melancia, não pode comer até açúcar, né? Mas dentro de um plano alimentar, a gente bem estruturado, a gente consegue ter esses alimentos que às vezes a gente fala que são vilões. Então, o que eu gosto é de diga não, né, realmente ao terrorismo, né, nutricional. Comer é bênção, comer é bom. Por isso que nós temos aí papilas gustativas, né, para sentir o sabor do doce, do azedo, do amargo. Então, e assim a gente vai trabalhando essas questões para a gente conseguir realmente mudar. Por exemplo, um exemplo é o café. Tem muita gente que não consegue tomar café sem adoçar. Mas existem estratégias de como a gente vai mudando aos poucos, né? Tirando ali aos pouquinhos, um açúcar refinado, vai mudando a quantidade, depois coloca um mascavo, depois ou coloca um melzinho, ou coloca uma canela. Então, sempre tem algumas coisinhas que você vai fazendo e vai tendo mais resultado de saúde. Essa que é a ideia. Doutora Eneida, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Tem muitas participações, né? 3 recadinhos só, na verdade, não são nem perguntas. A Jamile Gouveia, Eneida querida, um abraço para você. Aparecida Ramos, maravilhosa explicação, doutora amada. E o Ricardo Reis, emagreci 45 quilos, o importante é manter. Muito bom. 45? Ele perdeu uma pessoa, né? Muito bom, que legal, né? Isso mesmo, Muito falou bom. um ponto importante, que Doutora não é Eneida, só emagrecer, né? É verdade. Permanecer magros, né? Mas Esse é o obrigada desafio. pelo convite, pela oportunidade, né? Então, espero vocês aí que estão ouvindo na jornada do emagrecimento feminino. Manda mensagem para mim lá no Instagram falando que vocês estiveram aqui, né? No programa, para eu saber que vocês vieram do Notícias do Bem. Vou ficar super feliz. Bacana. Obrigado mais uma vez, doutora Eneida Ramos, nutricionista, participando com a gente aqui do Notícias do Bem. Bom fim de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. É isso aí, Notícias do Bem, encerrando com essa conversa tão especial. Lembrando você que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, e com horário alternativo às 6h30 da tarde, e que você pode ver e rever não só o Notícias do Bem, mas todos os programas da IPP TV, quando e onde quiser, no canal IPP Play. Muito fácil, é aqui mesmo, né? youtube.com/IPPplay. Acesse, curta os vídeos, faça a sua inscrição, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de fazer a sua inscrição e compartilhar esse canal aqui que você está assistindo, que é o IP Pinheiros. A gente conta com você, então. Bom fim de semana, Deus abençoe sua vida. Se Deus quiser, segunda-feira a gente está de volta aqui. Tchau, tchau. A respeito dos ídolos, o Salmo 115 diz que eles têm boca, mas não falam, eles têm olhos, mas não veem, eles têm nariz, mas não cheiram,
mas a respeito do nosso Deus, Ele fala e Ele fala conosco. E é sobre isso que nós falaremos hoje aqui no Clube do Livro. Eu te convido a já sentar aí no seu sofá, pegar o seu